primeiro que, assim, a formação dos psicólogos, né, foi muito influenciada pela psicanálise, né? E nós não encontramos na psicanálise nenhuma teoria que permita a gente se apoiar para dizer isso, para fazer uma previsão de comportamento, né? Então, e é mesmo porque coloca já de cara um problema ético, né? Porque prever seria a gente de alguma forma restringir a liberdade dessa pessoa. Porque prever seria você, como psicólogo, ao invés de você atuar no sentido da transformação de alguém, seria você já condenar, de certa forma condenar também, porque você já diz, esse alguém, ele vai cometer um delito, ou não vai, né? Vai ou não vai, mas mesmo quando ele diz não, quando ele diz que vai cometer, ele está cometendo, ele, psicólogo, né? Um certo cerceamento já da liberdade desse sujeito. Isso até baseado nas teorias que ele mesmo, psicólogo, estuda, né? E como eu disse, a influência da psicanálise é muito grande na formação, mesmo que o psicólogo não vá ser psicanalista. Então, tem outras teorias, é claro, né? Mas eu acho que todas elas, né, de alguma forma, se colocariam também essa questão, né? Se há condições reais de prever, e principalmente considerando os efeitos que isso tem sobre a vida daquele apenado, né, daquele condenado que ele tem diante dele, né? Então, eu acho que de nenhuma teoria eu acredito que vá botar, né, em sã consciência, colocar a mão no fogo e dizer esse não vai delinquir, ou esse vai delinquir. A gente podia comentar um pouco mais sobre o lugar do psicólogo aí fazendo uma condenação prévia, né? Uma condenação prévia. Prévia. É até pior do que as outras, né? Porque as outras são posteriores ao delito, né? A nossa seria até prévia, né? Antes mesmo por exemplo, antes da liberdade, né? Antes da liberdade. Seria uma espécie de punição preventiva. Preventiva, né? Antes do sujeito dele ter cometido um delito, pressupõe-se que, né? E a partir daí o próprio juiz nega, né, o benefício legal, o direito legal desse preso, muitas vezes, de progredir de regime, de ganhar um livramento condicional, baseado num laudo do psicólogo que pressupõe que esse sujeito poderá vir no futuro. Então, seria uma punição preventiva, antecipada, né? E eu insisto só mais uma coisa, que realmente não tem embasamento científico, eu acho que de nenhuma teoria, para afirmar isso, para fazer essa previsão. Mas essa afirmação, em muitos momentos, ela é feita. E isso é mais complicado, né? Mas baseada em quê? Acho que não existe. Exato. Baseada em mistificações, em preconceitos, principalmente preconceitos que atravessam a sociedade, que já existem na sociedade e se reproduzem no psicólogo, né? Mas a gente acredita que não deveriam se reproduzir, porque afinal de contas ele tem um papel social, ele estuda, né? Ele estuda as teorias, ele deveria ser capaz, né, de não se dirigir às suas opiniões, à sua vida, baseada em preconceitos, né? Mas, no entanto, a gente vê isso, e eu fiz uma pesquisa, né, já na década de 80, mas acho que outros psicólogos fizeram atualmente, mostrando que muitos desses laudos, ao invés de eles serem baseados em pressupostos científicos, eles estão baseados em preconceitos que apenas são duplicados, eles aparecem de novo ali, a título de ciência, né? Ganhando uma roupagem científica. Mas, na verdade, se for fazer, e se fazem pesquisas nesse sentido, nós vamos ver facilmente que aquilo ali não tem nada de científico, né? Tem muito mais a opinião, né, dos psicólogos, mesmo os bem intencionados, né, mesmo aqueles que... Mas como eles são pressionados nesse sentido, a fazer futurologia, né, eles acabam cedendo a essa pressão, né, porque tem também um papel que eles ocupam, né, mas isso não impede que eles não estejam fazendo ciência. Eu achei esse ponto do documento também importante, que a gente comentava hoje de manhã. O que é o exame criminológico? E se ele é um laudo, se ele é uma perícia, o que ele é, e o conteúdo também, né? O que os psicólogos têm colocado ali, que é uma situação que a gente
verifica também na comissão de ética, através das questões que vão chegando do conteúdo desses pareceres e laudos. A gente tem visto muito assim na busca do próprio Conselho. Hoje, felizmente, é uma das entidades que vem ao encontro desse debate do psicólogo, tentando produzir uma outra escrita, uma outra relação com esse sujeito cuidado, e contestando e não oferecendo um laudo. Então, essa visão reducionista de que ele é criminoso de nascença, que é uma questão biológica, né? E aí, o que tem aparecido, assim, que o juizado, né, começa nesse campo jurídico, começa a discutir, então, a escrita do psicólogo para contestar, porque ele espera dele um laudo como se ele fosse um corretor do comportamento, né? E acho que tem uma questão bem importante de conteúdo na nossa formação, que também a psicologia se apresentou assim inicialmente, como quem veio para corrigir, né? Então há essa expectativa, às vezes, e quando a gente tem, talvez assim, uma alternativa que a gente tem buscado com esse encontro nacional, com esse debate todo, é a gente produzir efeitos novos, né? Que formação é essa que a gente quer, e oferecer o que a psicologia pode fazer. E tem também uma questão ética. Eu acho que esse debate ele é eminentemente ético, né? Ele é um debate que nos remete a pensar por que nós, psicólogos, eu acho que essa trajetória aqui, especialmente no Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro, bastante antiga, os psicólogos do sistema prisional vêm se debruçando sobre uma crítica sobre o seu fazer, né? Quais são os efeitos da sua prática na contribuição da melhoria da condição de vida das pessoas, incidir sobre a criminalidade, a violência, qual é o seu lugar, qual é o seu papel. E o que nós temos visto, assim, é que a Fátima pergunta o que seria possível fazer. Tem muitas coisas que são possíveis fazer e necessárias, né, dentro do sistema prisional. Uma delas é o conceito de atenção integral. A atenção integral, ela vai para além, né, de um efeito na saúde ou na educação, mas ela olha o sujeito na sua integralidade, na integralidade das suas necessidades. E isso é importante que a gente possa, até para contribuir, talvez, com essa noção de defesa social, entendendo que aquele sujeito preso, ele também é parte dessa sociedade e, portanto, ele também tem que ser defendido, e não uma questão cartesiana separada, que separamos do bem daqueles que são do mal, mas nós, psicólogos, não podemos fazer por uma questão ética, não devemos fazer essa separação, né? E não estamos aqui para cuidarmos do bem e abandonarmos do mal, né? A psicologia precisa olhar para a sociedade como um todo, né? Com seu compromisso social, com seu atendimento, com as ferramentas da nossa profissão, e cuidar e atender as pessoas, e que esse preso, ele é um fruto dessa própria sociedade, né? Que se diz queremos ser defendido, né? E, portanto, nós temos sim que fazer, esse nosso fazer tem lugar, tem espaço e tem necessidades que nós podemos também atendê-las, né? Que é o cuidado, a questão e o resgate dessas pessoas. Duas questões para vocês que não são daqui, mas que são solidariamente estão conosco no debate nacional. Veiculou, né, na época da resolução da comunicação, duas grandes questões que foram as que nortearam a mídia local e o Ministério Público. Eu gostaria de trazer, não que seja a nossa posição, mas como foi tratado, para nos ajudar até para a gente poder esclarecer melhor. Uma delas, e aí tem muito a ver com essa visão reducionista da prática do psicólogo, é assim: a justificativa da medida judicial contra o sistema conselhos, uma das primeiras, que todos aqui devem ter lido, fala de que estes 100 e poucos psicólogos são do Rio Grande do Sul, né, 180, ficariam sem trabalho. Então, a visão do Ministério Público é de que o psicólogo não faz outra coisa a não ser exame biológico. E a justificativa é de um parágrafo inteiro daquele texto que ele, quando ingressa na Justiça. E a outra foi em relação a... Era também em relação a essa questão bem reducionista do psicólogo, que ele... se os psicólogos do Brasil, mas do Rio Grande do Sul eles iam dar conta. Isso foi mais do Ministério Público e da imprensa mesmo. Que se nós,